Queridos irmãos na fé, iniciamos este culto doméstico em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Amado Deus Pai, agradecemos pelo dia de hoje. Cada dia em nossa vida é um maravilhoso presente que Tu nos dás. Ajuda-nos a viver cada um deles de forma lúcida e consciente. Abre os nossos olhos para que nos fixemos sempre em Ti, no Teu amor, na Tua graça e poder, e que enxerguemos as coisas que realmente importam. Abençoa as pessoas que vamos encontrar, pais, irmãos, colegas, amigos e vizinhos. Pedimos também que os encontros, o nosso conviver, as nossas conversas e nossas atitudes sejam aceitáveis aos Teus olhos e para o bem de cada uma das pessoas, e que entre nós reine a justiça, a honestidade e o amor. Ensina-nos hoje, Senhor, uma lição específica ao meditarmos sobre a Tua palavra, registrada em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Queremos aprender a fazer melhor a Tua vontade, Pai. Perdoa os nossos pecados por amor de Jesus e mantenha o Teu Espírito Santo em nós para que Ele nos fortaleça e guie. Abençoa o culto de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos da fé, a primeira música que queremos cantar hoje, nesse culto doméstico, é a música Reunidos Aqui. Se você quiser cantar junto conosco, fique à vontade. O introito para o culto de hoje é o Salmo 65, versículo 1 ao 8. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar, por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados,
mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolhes, aqueles que trazes para viverem no teu templo. Nós ficaremos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondes, dando-nos a vitória, e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Com o teu poder, puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o rugido dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos. Por causa das grandes coisas que tem feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Até aqui a palavra do Salmo. Cantemos glória a Deus. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Palavra do Santo Evangelho está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 até o versículo 37. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Até aqui a leitura do Evangelho. Confessemos a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A segunda canção que queremos cantar é a música O Meu Mandamento é Este. Cantemos. Estimados irmãos em Cristo, que todos possam estar bem, sob a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, queremos com muita alegria trazer uma rápida meditação sobre um texto muito conhecido. Uma história que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a história do bom samaritano. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe quando queremos nesse momento receber mais uma vez a sua santa palavra. Amém. Meus queridos, imaginem a seguinte cena. Uma vítima de um brutal assalto está deitada no chão, sem auxílio, machucada, ninguém que possa por ela.
E aí então, um a um, espectadores curiosos que passam ao lado dela, mas não têm compromisso nenhum. Não querem se envolver com aquela situação, com aquela pessoa que está ferida após um assalto. E aí então passam por ela, olhando, apontando o dedo, balançando a cabeça tristemente e movendo-se rapidamente para um local mais seguro. Não querem se envolver. Isso não é comigo. Não, meus queridos, não é um episódio imaginário, nem um fato real do ano de 2020, mas é justamente essa parábola de Jesus na Judéia contada no primeiro século da era cristã. Ainda bem que a história não termina aí, como nós podemos ler no Evangelho de hoje. Um outro passante o viu. Era um viajante que estava passando pelo mesmo caminho aonde este homem havia sido assaltado e machucado. Estava à beira da morte. Mas desta vez é um homem de outra religião, um marginalizado pelos judeus. Era um samaritano. Samaritano, na época de Cristo, era um povo desprezado pela alta sociedade judaica da época. Quando ele apareceu na cena do crime e viu a vítima machucada, abandonada e sem condições de se mover, simplesmente obedeceu a um dos mandamentos mais importantes da Bíblia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É difícil entender que a vítima era, na verdade, o próximo do samaritano. Afinal de contas, suas casas ficavam a quilômetros de distância e a sua origem étnica e religiosa mais distantes ainda. Mas para os cristãos, ser um próximo não tem nada a ver com o endereço, mas com o que Jesus ensinou. Tem tudo a ver com a formação, com o comprometimento e atitude. Porque o cristão ele vive na fé em Cristo, numa fé ativa, em amor ao próximo, ao seu semelhante. O samaritano, então, ele não esperou até chegar à cidade para pedir que as autoridades de saúde enviassem ao local uma ambulância. Ele não perguntou se a vítima tinha um plano de saúde para cobrir as despesas. Também não perguntou se tinha parentes para o socorrer. O samaritano simplesmente fez pela vítima o que a sua formação determinava e que as circunstâncias exigiam naquele momento. Qual foi a diferença entre os espectadores que não fizeram nada e o samaritano que usou de coração seu tempo e dinheiro para socorrê-lo? A piedade apenas fica olhando. Ela passa e diz assim: que pena que aconteceu isso. Mas há uma outra, a compaixão. A compaixão vê, ela fica e diz: vou ajudar. Hoje, meus queridos, muitas pessoas estão sendo vítimas de uma série de fatos. Podemos citar as injustiças sociais, os assaltos, as calúnias, a fome, doenças diversas, como a pandemia em que nós vivemos, catástrofes naturais como enchentes e assim por diante. Somos próximos ou bons vizinhos dessas pessoas que estão passando por necessidade? Cristo ele nos ensina, na parábola de hoje, quem é o nosso próximo. O próximo é aquele que precisa da nossa ajuda, é aquele que precisa ser ajudado, aquele que precisa ser tratado com compaixão em seus sofrimentos e necessidades. A pergunta é: somos nós os próximos dessas pessoas que sofrem? Deus nos refez socorrendo-nos
nós vítimas e escravas do pecado. Deus nos refez com seu amor e compaixão. E não foi só de palavra. Deus, ele não teve apenas pena de nós, olhou para nós, coitadinhos, agora eles estão castigados a viverem eternamente longe, distantes de mim, no inferno. Deus, ele teve compaixão. E a sua compaixão fez com que ele agisse. Ele veio ao nosso encontro para nos ajudar. Ele sacrificou o seu Filho para nos dar de graça o socorro do perdão, a vida e a salvação. Deus quer suprir as necessidades dos sofredores. Ele quer fazê-lo também através de nós. E não pensemos que nosso vizinho sofredor precisa ser amigável conosco para que seja ajudado. Nós não éramos amigos de Deus, mas mesmo assim enviou Jesus como bom samaritano para nos socorrer. O nosso próximo é aquele que precisa de ajuda. Não importa se trata de um amigo próximo, de alguém que você goste, ou seja, ou não goste, seja amigo ou inimigo. Perto de você há alguém que necessita de atenção e ajuda? Você já pensou nisso? Tenho a certeza que sim. Você pode ser um bom samaritano na vida dele. Os idosos que moram na rua ao lado, a família que perdeu um ente querido por causa da pandemia ou outra doença, o desempregado nesse momento que não tem mais recursos para sustentar a sua família, o outro que perdeu tudo na tempestade e enchente, o outro que foi assaltado, o outro que simplesmente espera uma palavra de alento, de carinho, de consideração. Vai ao encontro, meus queridos, vão ao encontro dos que necessitam de tua presença e olha para cada um deles com os olhos de Jesus, como um bom samaritano, com olhos de compaixão. E quando você for de encontro, você saberá o que fazer. Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Com alegria em nossos corações e com ações de graças em nossos lábios, nós louvamos teu glorioso nome, ó Senhor. Aceita nossa gratidão por nos guardares entre os vivos e por cuidares das nações. Imploramos-te que escutes nossas orações, pois chegamos a ti em nome de teu Filho Jesus Cristo. Quando ouvimos tua palavra, entendemos o quão negligentes temos sido. Ficamos atentos aos erros dos nossos irmãos, mas não os corrijamos no espírito de brandura. Enxergamos as aflições das outras pessoas, mas procuramos não nos envolver. Mantemos a nós próprios em alta estima e fazemos pouco caso dos esforços dos outros. Temos semeado na carne, esperando colher no espírito. Sabemos que existem muitas pessoas prontas para ouvir o Evangelho e que os trabalhadores são poucos, mas continuamos de braços cruzados. Por nossos muitos pecados de comissão e omissão, perdoa-nos, ó Senhor. Envia-nos teu Espírito Santo, para que a cruz de Cristo possa ser para nós uma nova criação. Ajuda-nos a não nos cansarmos de fazer o bem. Fortalece-nos para fazermos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Concede cura aos doentes, conforto aos solitários, coragem aos desanimados e alegria aos entristecidos. Olha com bondade sobre o nosso país e seu povo. Concede sabedoria e compreensão ao nosso Congresso, para que sirva com dedicação a todas as pessoas, que reine paz no mundo inteiro. Não por causa de qualquer mérito nosso, mas por causa da tua misericórdia, nós oramos, querido Deus,
em nome de teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao concluirmos o nosso culto doméstico, queremos pedir a bênção do nosso Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.